Graça e paz sobre a sua vida, amém? Glória a Deus, a minha alma engrandece ao nome do Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre. Rei de reis e Senhor de senhores é o nosso Deus. Glória a Deus por isso. Lá no livro de Marcos, no capítulo 1, versículo 44, diz assim: a cura de um leproso. Olha, não digas nada a ninguém. Isso foi o que Jesus disse, a cura, para aquele leproso, para a cura de um leproso. E lá, mesmo em Marcos, ainda capítulo 5 e versículo 19, diz assim: vá para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Amém? Essa passagem aqui de Marcos, na cura, de o endemoniado de Gadareno, de Geraseno, e a cura do leproso. Para o leproso, o Senhor Jesus disse para que ele não viesse falar nada a ninguém. Olha, não diga nada a ninguém sobre o milagre que Jesus fez na vida dele. E aquele rapaz queria falar, queria seguir Jesus, queria, queria falar do que Jesus fez. Jesus lhe proibiu de anunciar o que tinha feito na vida dele. E já lá, no endemoniado, ele falou: vá e anuncia a misericórdia de Deus sobre a tua vida, o que Jesus fez por você, o que Deus fez por você. Ou seja, aqui nessa passagem nós encontramos duas coisas: o sim de Jesus e o não de Jesus. Jesus queria que ele anunciasse, e o outro Jesus queria que ele não anunciasse, que ele não falasse, que ele não dissesse às pessoas o que tinha acontecido com ele. Aí nós perguntamos, mas por que para um Jesus disse, vai e fala, vai e anuncia, e o outro Jesus disse, fica quieto, não diga nada a ninguém sobre o milagre que aconteceu com você. Irmãos, nessa passagem, os ensinamentos da Bíblia, os ensinamentos de Jesus, ele é muito importante na nossa vida. A gente tem que olhar para a palavra de Deus, é tão espiritual, é tão poderosa que nós pegamos tudo como exemplo para a nossa vida, irmãos. Quando nessa passagem Jesus disse, por que Jesus disse? Jesus disse para o homem, não diga nada. E por outro ele diz, porque Jesus sabe de todas as coisas. Jesus sabia aonde ele ia falar, aonde ele ia dizer, aonde e quando ele ia dizer. Na palavra do Senhor Jesus, ele sabe aonde ele ia falar e quando ele ia dizer. Então, olha para você ver, nós precisamos, nessa passagem, aprender com Jesus. Saber, onde e quando vamos falar. E Jesus sabia onde, quando ia falar. Isso é muito importante para a nossa vida. Olha que ensinamento que Jesus, por que Jesus, sendo Jesus, ele proibiu que aquele homem viesse a não falar do milagre, daquela maravilha que fez na vida dele. E pro outro diz que sim, que falasse, que anunciasse ao lugar, à família, que inclusive aquilo ali era uma cidade, Decápolis, que era 10 cidades que ele ia anunciar aquilo. Ele tinha uma missão ali agora para fazer, para falar das maravilhas de Jesus. Ele incumbiu ali nele agora uma missão de falar, de anunciar a maravilha de Deus e naquelas 10 cidades. E o outro tinha que ficar quieto. Sendo que a mesma vontade de engrandecer, de adorar, engrandecer o nome do Senhor, de contar as maravilhas, batia no coração dele da mesma forma. Sabe por quê, irmão, que Deus disse isso? Para que os fariseus não viessem atrapalhar o ministério dele naquela aonde ele estava passando ali. Então, o que a gente aprende com isso? Que a gente precisa saber com quem, aonde e que hora vamos falar. Com quem, principalmente, vamos falar algo da nossa vida, algo da nossa, da nossa casa, os nossos projetos, os nossos sonhos. Nós precisamos saber com quem, onde vamos falar isso. Porque, irmãos, há pessoas para atrapalhar e Jesus não falou. Jesus proibiu aquele homem de falar, por quê? Porque os fariseus iam atrapalhar. Os fariseus, quando sabiam que Jesus estava na cidade, em algum lugar, eles iam atrás de Jesus.
para zombar, para duvidar, para colocar, sabe, incredulidade no coração dos outros, para poder falar o contrário que Jesus fazia, para até mesmo, irmãos, querer, sabe, colocar Jesus em situações difíceis, sabe, que provasse o poder de Jesus. E muitos já até pediu que Jesus fizesse um milagre na frente dele para que viesse provar, porque ele não ouviu, ele só ouviu falar de Jesus, mas que ele queria ver com os olhos dele, queria que Jesus fizesse uma manifestação ali para eles, para que eles viessem ver. Isso eram os fariseus que faziam isso. Então, irmãos, olha para você ver, Jesus é muito sábio, Jesus sabe onde ia falar, Jesus sabe onde poderia anunciar, Jesus sabia onde poderia se calar, sabe? E nós precisamos saber viver dessa maneira. Nós precisamos saber viver desse jeito que Jesus vive, saber aonde falar, saber aonde, sabe, aonde e quando falar. Então, quando Jesus diz para um, não digas, e quando Jesus diz para os, anuncia, a diferença é muito grande, irmão, não diga nada, e o outro, anunciar. Ou seja, é muito difícil, é muito, né, tem uma diferença muito grande nisso daí. Mas o que nos leva é saber aonde e quando falar. E o que incube isso em nossa vida? Que nós venhamos ter cuidado, irmãos, com fariseus, com pessoas que não estão nem aí, sabe, para o teu bem-estar, com pessoas que não estão nem aí torcendo por você, sabe? Faz como Jesus, fica quieto, manda aquele homem, sabe? Jesus pediu para que aquele homem ficasse quieto, mas aqui o Espírito de Deus está pedindo para que você se cale, que você fique quieto, através do quê? Através dos projetos, através dos seus sonhos, ficar quieto em quê? Nos seus projetos, nos teus sonhos, dentro da tua casa, o que acontece e o que não acontece. Não diga nada, irmãos, não diga nada, fique quieto. Sabe o que você tem que anunciar? O projeto que já foi, o projeto que está dando vida, o projeto que está sendo anunciado, quando tiver dando tudo certo, os seus sonhos. Quando tiver tudo dando certo, aí você anuncia. Mas antes de não dar certo, por que Jesus pediu para aquele homem não anunciar? Porque Jesus queria alcançar vidas. E se ele, né? E se ele falasse ali, todo mundo começasse a falar de Jesus, ia acontecer um alvoroço, os fariseus ia vir e ia atrapalhar o caminho, a andada, sabe? O ministério de Jesus, ia atrapalhar. Então Jesus falou, não diga nada, senão eu não consigo chegar aonde eu preciso chegar, porque os fariseus vão vir aqui, vão me interrogar, vão me questionar, e eu vou precisar parar, e eu não quero parar, eu preciso andar em lugares, eu preciso passar de lago para o outro, eu preciso fazer a obra. Jesus queria fazer a obra, queria cumprir o ministério dele, mas os fariseus atrapalhavam, irmãos, os fariseus atrapalhavam. Então, contar coisas da nossa vida para fariseu só vai atrapalhar os teus projetos, os teus sonhos. Então, nessa passagem eu vejo que como nós temos que ter um equilíbrio, um jogo de cintura com a nossa vida para poder as coisas darem certo, sabe? Então, Jesus mandou calar e outro Jesus mandou anunciar. Quando é que temos que calar? Quando nós estamos projetando. Tá projetando? Então se cale. Tá projetando? Fale com Deus. Tá projetando? Coloca na mão de Deus, tá projetando, ore em secreto, você e tua família. Quando tiver com tudo pronto, aí você anuncia. Aí você anuncia a vitória que você conquistou com os teus joelhos em oração, com a tua busca na madrugada, com a sua busca em oração ao Senhor, com o seu clamor, sabe? Com a sua fé que constrói. Aí você anuncia, sabe por quê? Porque aí ninguém mais vai fechar a porta que Deus abriu. Ninguém mais vai te derrubar, ninguém mais vai te derrotar, porque já está concretizado, já está realizado em sua vida. E ainda que os fariseus, irmãos, ainda viessem aparecer a Jesus, ia atrapalhar por talvez umas horas, outros dias, mas não ia atrapalhar o verdadeiro propósito que Jesus fez, que Jesus veio fazer. Não ia atrapalhar, não atrapalhou, porque tudo aconteceu. Tudo que era para acontecer, aconteceu. Mas tem coisas que, sabe, retarda, sabe? Tem coisas que atrasa a nossa vida. E fariseu atrasa a vida da gente, irmãos. Então, fica quieto, sabe? Fecha tua boquinha e ore ao Senhor. Abre para abrir a boca, para orar a Deus e para anunciar quando as coisas estiverem, sabe, concretas, sabe? Quando Deus assinalar, dá a assinatura de que já deu certo, aí você vai lá e anuncia.
Porque aí a porta que Deus abriu, ninguém fecha. Porque Deus é poder, Deus é a chave, sabe? Deus nos dá a chave da nossa mão, da vitória, a chave para abrir. E quem abre, ninguém fecha. O que Deus abre, ninguém fecha. Então, quando você vai anunciar? Quando você abrir, quando você conquistar, quando você tiver conquistado, aí você vai anunciar. Mas não anuncia, irmãos, projetos da sua vida antes de concretizar. Não anuncia, não, sabe? Porque senão pessoas vão atrapalhar. Pessoas atrapalham o nosso. Até mesmo quando uma pessoa chega com uma simples palavra. Mas será que vai dar certo? Será que é isso mesmo que você quer? Será que é isso? Você vai investir isso? Mas o tempo não tá para isso. Essas palavras, irmãos, é palavra de fariseu. Sabe? Palavra de fariseu. Não vai, sabe, edificar o teu desejo. Não vai ajudar você em nada. Então, vamos pegar agora, o que seria esse anunciar? De maneira nenhuma. Jesus hoje fala para que nós não venhamos anunciar a palavra dele. De maneira nenhuma. Hoje não é esse caso aqui, nesse caso, né? Ele falou, não anuncie. Olha, não digas a ninguém o que aconteceu, um milagre. Então, isso não cabe nós hoje. Nós temos que dar glória a Deus por tudo que Deus faz na nossa vida. Nós temos que dar glória a Deus por tudo que Deus realiza, por tudo que Deus faz. Irmão, se você, sabe, estava com uma enfermidade e você foi curado, glorifica o nome do Senhor, foi Ele que te curou. Ele é o Deus, Ele é Deus que sara a ferida, Ele é Deus que cura a ferida. Não há outro, é Deus. Então glorifica o nome do Senhor. Lá em Romanos diz assim, ó. Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele, pois é a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, hoje não é tempo de nós envergonharmos da palavra do Senhor. Hoje não é tempo disso. Hoje é tempo de anunciar as boas novas da salvação. E ser como Jesus disse, né? Jesus, quando veio no seu ministério, ele falou assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Jesus disse, para pregoar as boas novas da salvação e libertar dos cativos os cativeiros. Então, pela palavra do Senhor, a palavra verdadeira, a palavra da graça de Deus, nós libertamos os cativos dos cativeiros. Nós libertamos pessoas que estão em cativos, sabe? Achando que tem um demônio sobre a vida dela e que nunca mais ela vai ser liberta sobre isso. Jesus já te libertou, irmão. Você já é livre desse mal. Jesus já nos libertou. Quando Jesus disse, testelestai, quando Jesus disse essa palavra, ele disse, está consumado. Todo o mal que existia sobre a nossa vida, ele disse, está consumado. Todo tipo de maldição, irmãos, todo tipo de maldição que era para estar na nossa vida, o Senhor Jesus disse, está consumado. Então, o que é que está afligindo você hoje? O que é que está, sabe, afligindo a tua alma, o teu espírito? O que é que tem, o que você tem vivido, que tem te levado à tristeza, à melancolia, à depressão? Pois, sabe, Jesus já levou tudo isso sobre a cruz, já cravou na cruz. Nós precisamos somente crer, irmãos, que Deus já nos trouxe o tempo de vida, um tempo de prosperidade, um tempo de vida em abundância. Nós precisamos crer na palavra de Jesus, crer na palavra da graça de Jesus. O que Jesus deixou sobre a tua vida foi para que você vivesse uma vida em abundância. O que Jesus deixou sobre a tua vida não foi... Ele não disse que... Ele disse que teríamos aflições. Sim, temos aflições causadas por várias situações em nossa vida. Mas Jesus também disse que teríamos vida e vida em abundância. Irmãos, tem como muito em Jesus nós vivermos uma vida em abundância, mesmo com tudo parecendo estar um caos em nossa vida. Porque muitas das vezes não é o que está fora, é o que está dentro de nós. Não importa, irmão, o que está fora. O que importa é o que está dentro de nós. Por isso que nós precisamos ser trabalhados no nosso interior, no nosso espírito, na nossa alma. Por quê? Porque tem muita gente sofrendo que não demonstra o seu sofrimento. Tem muita gente sofrendo que não consegue nem sequer falar, tem vergonha de falar do teu sofrimento. Mas Deus sabe, Deus conhece.
Então, nós precisamos entender que o que Jesus já fez por nós já nos libertou de todo esse mal, de toda essa, sabe, de tudo isso que nós temos vivido. O Senhor Jesus já nos libertou. Nós sabemos onde nós estamos presos? Na nossa mente. Nós estamos presos na mente, irmão. Quando nós vemos um problema e nós aumentamos o problema, não é porque o problema aumentou. É porque a nossa maneira de pensar cresceu. Aquilo cresceu dentro de nós. Aquilo virou um gigante dentro de nós. Nós deixamos que os pequenos problemas virem gigante em nossa vida. E nós não podemos deixar que isso invade o nosso ser, a negatividade, a incredulidade. Quando entra em nossa vida, tudo se torna as trevas dentro de nós. Mas quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que ele cravou na cruz todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas aflições. Então, para cada irmão, para cada, cada situação da nossa vida, nós precisamos olhar para a cruz. Lá tem a solução, lá tem a resposta, lá tem o sangue de Jesus que tem poder sobre a nossa vida. Lá tem o sangue de Jesus que derramou por nós, que nos regenerou, que nos resgatou de todo o mal que pode sobreviver sobre a nossa vida. Agora, se nós acharmos que o sacrifício de Jesus foi em vão em nossa vida, realmente ele se torna em vão. Mas quando você olha para a cruz e você fala, Jesus fez tudo isso por mim? Jesus levou as minhas enfermidades? Jesus levou as minhas dores? Então, se Jesus levou, eu entrego. Irmãos, quantas vezes na palavra do Senhor, Deus pede que, filho, aquieta o coração. Aquieta-te. Quando Jesus diz aquieta-te, irmãos, ele está querendo dizer, coloca nas minhas mãos e descansa, que eu resolvo para você. Na verdade, o Senhor Jesus já resolveu. Na verdade, o Senhor Jesus já solucionou. Só que nós, com a nossa mente, com a nossa interior, com a nossa incredulidade, as coisas não acontecem, porque o que nós pensamos é o que gira em torno de nós. O que nós pensamos, o nosso pensamento é o que gira em torno de nós. Então, se nosso pensamento for ruim, irmão, o que vai girar em torno de nós vai ser somente, coisas terríveis sobre a nossa vida. Que aumenta a nossa dor, ainda que não esteja tão difícil assim, a dor aumenta por causa da nossa maneira de pensar. Então, nessa palavra, vamos abrir nossos olhos para que o Senhor Jesus venha na tua vida, e deixa Jesus trabalhar. Jesus às vezes quer trabalhar em você. Deus gosta tanto do secreto, irmãos. Deus gosta do secreto. Deus gosta de quando você projeta algo e somente você e ele sabe. E quem mais é necessário que saiba. Porque nós não estamos aqui sozinhos. Ninguém cresce sozinho, ninguém faz nada sozinho. Precisamos de pessoas. E existe pessoas fiéis. E existe pessoas honestas que podemos contar com elas. Existe. Só que Deus, com a sua infinita graça, bondade e misericórdia, nos dá espírito de discernimento para discernirmos quem é fariseu e quem não é fariseu. Porque o fariseu atrapalha. Mas quem é de Deus nos ajuda, nos levanta, nos, provê. Deus usa pessoas para prover na nossa vida, para que coisas aconteçam na nossa vida. E quando você ora, no começo você coloca tudo na mão de Deus, pessoas que você orou a Deus, ele vai prover. É a providência de Deus, aqueles que é bom, aqueles que vêm para nos ajudar, já é a providência de Deus sobre a tua vida. Porque você orou, porque você consagrou, você colocou na mão de Deus, e Deus vai enviar o quê? Pessoas que vai fazer, concretizar, fazer, realizar, para que nada venha atrapalhar o projeto de Deus na sua vida. Amém? Então, vamos, anunciar hoje o poder de Deus, anunciar hoje a palavra do Senhor, os feitos que Deus tem feito na tua vida, os livramentos que Deus tem dado, e não envergonhar do evangelho de Deus, não envergonhar do evangelho da graça do Senhor, porque hoje é tempo, irmãos, de anunciar as boas novas da salvação. Então, Jesus nessas passagens aqui disse que um ficasse quieto e o outro falasse. Mas porque Jesus sabia, porque Jesus tinha um propósito para realizar. E até naquele momento que Jesus, para não atrapalhar, que ele viesse alcançar vidas, ele pediu para que calasse. E isso não significa que hoje nós devemos ficar calados, mas que hoje, com a graça, com tudo já consumado, somente glorificar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor, daquele que nos regenerou, que nos salvou.
e que nos fez filhos de Deus, que foi o Senhor Jesus Cristo. Que nos trouxe, né, a parede da inimizade que nos separava de Deus foi quebrada e hoje nós temos acesso ao Pai. Para quê? Para orar, para clamar, para buscar, para projetar, para apresentar a Deus todas as coisas que nós precisamos fazer, sabe? Apresente ao Senhor, sabe? Nunca deixe de falar com Deus, irmãos, algo, sabe? Um projeto, algo do teu coração para falar com alguém. Sabe por quê? Porque quando você falar com Deus, Deus vai preparar alguém para ouvir de você isso e te apoiar e te ajudar, sabe? E ser com você. Porque quando você apresenta a Deus, Deus cuida do resto. Então, fica essa palavra no teu coração, sabe? Vamos ter essa sabedoria que Jesus teve. Tem coisas que atrapalham, tem coisas que não é para falar, tem coisas que é para ficar fechado a nossa boca, mas tem coisas que é para anunciar. E o que nós temos que anunciar? Os feitos de Deus sobre a nossa vida. Anunciar os projetos que Deus realizou, deu condições de realizar. Esse sim você anuncia. Mas antes de concretizar, de realizar, conta com o Pai. Conta com aquele que te ajuda. Conta com aquele que tem pensamentos de paz a teu respeito. Porque Deus tem pensamentos de paz para dar a você o fim que desejais. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja contigo por onde quer que você vá. Amém? Bendito é o nome do Senhor Jesus, glorificado e exaltado é o nome desse Rei, desse Senhor, dessa soberania de Deus sobre a nossa vida, que nos ensina, que nos ajuda, que nos fortalece e tem nos sustentado até aqui. Amém? Glória a Deus.